Cara, eu comecei a surfar ali com 13 anos, né? 12 para 13. Era normal na época. Poucas pessoas começavam a surfar mais novo que isso, né? Só pessoas que tinham um elo com surf, alguma pessoa da família ou amigo, enfim. Comecei com 12 para 13. Só que aquele negócio, cara. Morava, né? Na Paraíba, Praia do Bessa, em João Pessoa. Água quente. Era quase que diariamente 7 horas na água. E aí o cara evolui rápido, né? E passei um período sem prancha, só aumentou minha fissura. E aí foi isso, cara. Foi rápida a sessão, acho que por causa do quantidade de horas na água. O Alfio, cara, eu conheci o Alfio no ano de 86, 87 por aí. Foi quando eu comecei a correr o circuito brasileiro, principalmente em 87, que, né, a gente teve realmente o circuito completo, mas aí tinha profissional, amador, pranchão. O Alfio corria na categoria de pranchão, longboard. Então eu conheci o Alfio ali no ano de 87, foi o ano que eu estava realmente me destacando. Em 86 eu me destaquei em algumas provas, mas em 87 foi o primeiro ano do circuito e eu estava me destacando e eu estava sempre, né, conversando com os empresários. Início do boom da Surfwear, né, cara? Todos os empresários ali competindo junto, participando bastante dos eventos. Tinha o Alfio, o Hermínio da Sandec, a galera da Time Cantos, Zé Roberto. Então tinha uma galera junta, né, cara? Então a gente se misturava, atleta com dono de marca. Na época era a Sandec também, de olho em fechar uma parceria, o Alfio, enfim. Foi ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de estar na Mormai, cara, também. Então a gente começou junto ali, fui pro Mundial Amador de Porto Rico, voltei com o caneco e aí começou o negócio. Foi tudo se profissionalizando, cara. Não tive muito uma coisa planejada com antecedência. Foi a gente entrando no circuito, tendo a vitória no Mundial Amador. Depois do Mundial Amador, fui para a Austrália para ver se eu pegava uma experiência ali de competição e de aprender a falar inglês. Só que, pô, era tudo acontecendo muito rápido. Então eu já me catapultei pro circuito mundial. E as longas parcerias estão aí, né, cara? Porque o trabalho foi bem feito, né? Tanto das marcas, né? Me dando a oportunidade, eu com a seriedade fazendo meu trabalho bem, né? Tô tanto na Mormai quanto na Hang Luz há muito tempo, como também a Texel, são meus patrocinadores de longas datas. A Texel tô desde 91. É aquele negócio, cara, se a empresa dá a oportunidade para o atleta trabalhar e o atleta trabalha bem, as parcerias tendem a durar, né? E o legal, ainda respondendo essa terceira pergunta aí, é que, pô, uma marca que tem um atleta durante toda a sua vida útil, né, cara, tem história, né? Pode contar a história do atleta junto com a história da marca, né? Isso é muito legal, cara. Isso aí dá uma referência legal, dá um diferencial para as reais marcas de surf, né? Que tem ali surf de alma mesmo. Sobre o lance daquela icônica bateria lá com o Martin Potter, cara, minha geração, quando entrou, foi uma geração que recebeu muita pressão da geração anterior, né? E essa geração anterior também recebeu muita pressão de gerações anteriores, né? Então aquela época ali tinha muito o lance da intimidação, né, cara? Sei que na era Kelly ele fazia muito esse jogo de mente, mas na nossa época era intimidação geral. Esse caso do Potter aí, cara, foi que na época eu correndo a bateria, eu com a prioridade, né? Só que o cara ficava do meu lado fazendo a pressão, né? Se eu remasse, ele fazia interferência, mas ele ficava ali junto pra fazer a pressão, típico daquela galera daquela época. E aí, cara, eu falei, pô, meu irmão, esse bicho tá me zoando aqui, eu vou dar uma zoada nele também. E comecei a dar aquelas voltas ali meio involuntárias, mas pra dar uma zoada também, pra, né? Já que ele tava querendo quebrar a minha concentração, eu falei, pô, tem uma prioridade, o cara não vai quebrar a minha concentração, não. Vou zoar ele um pouquinho também. E aí, eu pivete, né, velho? Bagunceiro também, gostava de uma bagunça. E aí, cara, o negócio ficou engraçado porque eu dei as voltas nele ali, né? Tava com a prioridade, peguei a onda, virei a bateria. Posteriormente ganhei
o campeonato, né, cara? Então, tu imagina pro cara naquela época, pros adversários dele, né? Vendo aquela situação, né? Do cara dar uma volta e vencer o campeonato, ganhar em cima dele. Mas não foi nem uma ocasião de desrespeito, assim. Foi mais lance de momento mesmo, sabe, cara? Alguma coisa pra quebrar um pouco também aquilo que ele tava fazendo na final. Pô, os caras eram meus ídolos, né, cara? O Potter sempre foi meu ídolo. Uma das vitórias mais difíceis foi a de Sunset, porque as finais foram em Sunset Point, onda só ali no point, bateria de 4, na época não tinha prioridade. Em algumas baterias eu surfei com 3 havaianos, cara. Então a tática de bateria rolou forte ali e foi uma das vitórias mais difíceis, né? Realmente eu tive a chance de ter muitas vitórias, de abrir muitas portas aí. Ficou faltando realmente o título mundial profissional, né? Tive o título do QS ali também, que foi ótimo. Mas assim, cara, eu acho que tive total realização na minha carreira, porque fui numa época que a gente tava engateando. Então eu acho que a minha geração, eu e minha geração, nós fomos muito longe. Seria como se fosse uma vitória hoje em dia, né, pra gente. E a gente, né, fez a pavimentação aí, fez o elo das gerações anteriores à nossa para essa atual aí. Eu acho que eu tive uma carreira muito legal. Faltou o título máximo, né, mundial profissional, mas no geral acho que foi muito legal, cara. Ele foi o cara que eu mais me baseei mesmo, cara, pra melhorar estilo, assim, era o cara que mais me cativava. Tive várias influências, até caras que não tinha nada a ver com o meu estilo, mas de uma forma ou de outra tive alguma influência, mas o Tom Curry era o cara que eu realmente ficava vidrado em ver as performances dele. Era um cara que quando eu via surfar, me sentia tão bem, né, da mesma forma que eu tivesse me vendo surfar também. E fiquei com um estilo diferente do dele, mas eu gosto do meu estilo, achei que o estilo ficou bonito também, ficou com as particularidades. Às vezes até lembro um pouco, mas acabou que eu fiquei com meu estilo próprio. Mas ele sempre foi minha referência. Cara, quando a gente começou no circuito, a gente foi privilegiado porque a gente começou na hora certa, né? Que o surf realmente estava se organizando aqui no Brasil, né? Tem muitos outros das gerações anteriores às nossas, né? Ele surfava muito, mas não teve uma oportunidade 100% tal como a gente teve, né? E a gente conseguiu fazer isso aí com muito profissionalismo, aprendendo, né? Com o circuito, a gente foi evoluindo junto e a gente tem sim muito respeito da galera, velho. A galera sempre comenta, a galera sabe que a gente deu uma dura ali, né, pra deixar o caminho bonito para quem viesse depois arrebentar geral mesmo com a boca do balão. E foi isso que aconteceu, cara. A gente tava na evolução, né? O Brasil não tinha tradição de surf. Só que o brasileiro é guerreiro, né? A gente lutava bastante. Todas as gerações, cada um teve sua participação para chegar nesse momento aí. Tanto as anteriores às nossas, quanto as posteriores. E é isso aí. A galera dando um gás aí agora é a referência. Rapaz, com o Ian eu sempre deixei muito ele à vontade, sempre dei mais exemplo do que fiquei em cima ali. Ele sempre foi um bom observador, absorveu muita coisa. Sempre deixei ele aberto para pegar experiências de outras pessoas também para contribuir para o crescimento dele. Ian foi um atleta que começou um pouquinho tarde e veio fazer a curva mais na frente, né? Acredito que ele ainda vai voltar para o circuito, ainda vai ter muitas glórias ali. Cara, eu com 50 anos, a ficha não cai ainda, que o cara tem 50 anos. E assim, eu vejo muito caminho para explorar por aí, tanto surfando quanto no shape, né? Então acho que tem muita água para rolar ainda aí. Fissura é o que não falta, estiga é o que não falta. E é isso aí da motivação, né? Vamos embora.